estudando os Atos dos Apóstolos. Nós vamos dedicar as próximas aulas a compreender não só este livro, mas também todas as cartas, todos os escritos, e também ligações do Antigo Testamento com o início do mover da Igreja Apostólica. A igreja que é inaugurada oficialmente, vamos dizer assim, após o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. Se nós voltarmos durante o ministério de Jesus, Jesus tinha falado sobre a igreja a Pedro, ali em Mateus capítulo 16, falando o seguinte, que ele era pedra e que sobre este fundamento, que foi a palavra que ele lançou, ele vai fundamentar a igreja e assim por diante. Então, a palavra igreja já tinha aparecido durante o ministério de Jesus, mas o comportamento igreja, podemos dizer assim, a instituição também da igreja, ela vai nascer oficialmente após o derramar do Espírito Santo em uma festa chamada Pentecostes, uma das 3 festas mais importantes para o judaísmo após a ressurreição de Jesus. Para ser mais exato, 50 dias após a ressurreição de Jesus, ou seja, 50 dias após a festa da Páscoa. Então, é um momento emblemático, como nós já ministramos, é um dia muito especial para que o Espírito Santo se manifestasse plenamente, porque era a festa da colheita dos frutos, a comemoração da colheita. E que fruto maravilhoso, hein? Olha só, o fruto da manifestação do Espírito Santo, do dom de línguas estranhas se manifestando também, um tempo muito especial, e nós vamos ver nesta aula o resultado do derramar do Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles apóstolos. Os apóstolos, eles já viviam em um comportamento eclesiástico, nossa palavra difícil, bispo, um comportamento de igreja, de comunhão. Eles viviam sempre juntos. Nunca faltou pão, nunca passavam necessidade, porque Deus sempre tinha a provisão. E nesta unidade, o Senhor se movia, realizava milagres. Então eles já viviam o sentimento da igreja desde o ministério de Cristo. Chegou agora a hora deles assumirem a responsabilidade de sucessores de Jesus Cristo e também multiplicar esta visão de comunhão, de unidade e pregar o Evangelho com muita ousadia, coragem e autoridade, manifestando sinais e prodígios e tendo o grande resultado de milhares e milhares de vidas salvas, batizadas e transformadas. E assim também vão preparar novos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Que maravilha! Assim nasceu o mover apostólico, na unção, no poder, na multiplicação, no crescimento, avançando e derrotando as obras das trevas. E nós vamos compreender hoje como isso aconteceu após o derramar no Pentecostes, na primeira pregação da igreja por parte do apóstolo Pedro, aquele que tinha a primazia diante dos apóstolos. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 14 em diante. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentais nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vemos aí a passagem de uma reação natural de quem está do lado de fora, observando um comportamento completamente diferente de tudo que eles viram
como religião. Afinal, o evangelho é religião? Eu te pergunto, você que está em casa, ser cristão significa ter uma religião? Eles eram judeus, eles praticavam o judaísmo, também tinham outras correntes religiosas na época. De repente, aqueles homens estavam reunidos ali em Pentecostes, muitas pessoas, mas assim, milhares de pessoas estavam em Jerusalém festejando, de muitos lugares diferentes, como nós lemos, nós falamos aí na aula passada, sobre lugares muito distantes. Por exemplo, nós falamos da Média, de Elão, região onde é o Irã, gente que veio do Iraque, gente que veio da Arábia, gente que vinha ali da região da Ásia Menor, que seria a Turquia hoje, Cirene, que é o norte da África, pessoas que vinham de todo o mundo, judeus que vinham de diversas sinagogas de todo o Império Romano, porque eles tinham sido espalhados por todo este império, vinham até Jerusalém para participar desta festa. Eles estão passando por aquele cenáculo ali naquela região baixa de Jerusalém, a cidade baixa que nós falamos, fica não tão distante do templo, mas todos estavam caminhando, a cidade fervendo. De repente, um comportamento diferente, as pessoas falando em línguas estranhas, e um entendia no seu idioma, e o outro entendia em um outro idioma completamente diferente, e todos estavam glorificando a Deus em outras línguas, só que aqueles homens eram galileus, pessoas simples, analfabetas, pessoas que não tiveram acesso à cultura, muito mais a falar um outro idioma, e de repente esses estrangeiros estavam ouvindo a glorificação a Deus em seu próprio idioma. Que loucura é essa? É claro que o comportamento daquele, a reação natural daquele que não entende o que o Espírito Santo estava fazendo, é achar que aquilo era uma loucura. Eles enlouqueceram. Alguns falaram, eles estão bêbados, embriagados. Até falaram, poxa gente, é 9 da manhã, é a hora terceira, 9 da manhã vocês já beberam, que coisa horrível. Era um impacto, porque todo mundo achou que realmente eles estavam bêbados, mas não é. Eles estavam cheios do Espírito. E é claro que aquele que não está envolvido pelo Espírito Santo de Deus, não discerne as coisas espirituais. Vai enxergar tudo que é espiritual como uma grande loucura, como uma utopia. Então uma pessoa que chega pela primeira vez hoje à igreja, e ela te observa falando em línguas espirituais, é óbvio que ela vai achar muito estranho. Ela não está familiarizada com isso. Ela vai talvez até gerar preconceitos e falar, será que eu vou um dia falar como essa pessoa aí, esse negócio esquisito? Mas quando o Espírito Santo visita a pessoa na liberdade, a pessoa recebe o dom do Espírito e fala em línguas espirituais, tudo faz sentido porque ela pensa como uma pessoa espiritual. E se você ainda não recebeu o dom do Espírito Santo na tua vida, não tenha preconceitos, não tenha reservas e nem endureça o teu coração. Ore, busque, deseja isso, porque Deus vai manifestar e você vai entender isso espiritualmente, não mais com a tua razão humana. Então Pedro, ele se preocupa no primeiro momento da sua pregação em explicar este comportamento, o que é muito complicado, explicar coisas espirituais para quem é leigo. Então ele usou o quê? O conhecimento dessa pessoa leiga das coisas espirituais, que nada mais era do que o conhecimento das escrituras, das profecias, das palavras. Então ele vai usar o texto de Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, em que o profeta Joel no Antigo Testamento, ele fala que no fim dos tempos, o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas e iriam profetizar, iriam falar de uma forma diferente e teriam visões. E o que eu acho fantástico, Bispo G, é que aqui ele fala sobre profecias e visões na profecia, né, na sua própria profecia, enfim, profecia do Antigo Testamento, mas ele fala que nós vamos ter visões, declarar palavras proféticas, dons que o apóstolo Paulo também coloca em xeque e em discussão
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, sobre quais são mais importantes. O dom de falar em línguas ou o dom de profetizar? Será que existe um dom mais importante do que o outro, Bispo G? Assim, não vamos dizer que haja algo mais importante. Todos são dons do Espírito Santo, tudo que vem do Espírito Santo é importante. Mas, assim, para as atribuições e para o uso, obviamente, o dom de profecia ele edifica mais a igreja. A pessoa que fala em línguas, como o próprio apóstolo Paulo fala, edifica a si próprio. Isso não quer dizer que não seja um dom útil e que ele não deva ser usado. Aliás, se todos falarem em línguas, num momento de reunião, todos estão se edificando a si mesmos. E assim, obviamente, a igreja cresce em comunhão. E a manifestação do dom de línguas, Daniel, ela cria um sentimento de proximidade de Deus que traz uma fé tão grande que a gente começa a querer manifestar os demais dons. Então, o dom de línguas ele é importante também, como o de profecia e todos os dons. Mas o próprio apóstolo Paulo fala que é melhor falar em revelação do que em línguas para edificar as pessoas. O apóstolo Pedro, ele começa a sua pregação com o tema era messiânica. Ele vai falar sobre esse novo tempo, o tempo da salvação, o tempo do Messias, o reino que foi inaugurado e que agora está personalizado, personificado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a manifestação de Deus em nós. É a forma como Deus se manifesta. E em plenitude, diferente do Antigo Testamento. Nós já ensinamos sobre isso. O Antigo Testamento tinha alguns reflexos, algumas partes, apenas alguns dons eram manifestados. Agora não. Agora com o Espírito Santo, nós temos acesso a todos os dons espirituais. E isso é maravilhoso. Isso traz a noção completa da igreja de poder e autoridade, muito mais do que o próprio povo de Israel tinha no Antigo Testamento. E agora a igreja tem essa condição, de ser a sucessora do povo de Israel, e de manifestar plenamente o poder de Deus, não só para o judeu, mas também para o não judeu, ou seja, todo aquele que é estrangeiro. E o termo aqui, no caso, a tradução em grego é a palavra gentil. Toda vez que eu ver a palavra gentil ou gentílico, tem a ver com quem é estrangeiro, quem não é judeu. Bispo G, quero lhe fazer uma pergunta, por quê? Esta semana foi uma semana polêmica na humanidade, na nossa geração, com a tal da lua vermelha, né, a lua de sangue e tal. Existem muitas opiniões sobre isso, mas eu quero fazer uma pergunta em cima dessa polêmica, por quê? A profecia de Joel é utilizada pelo apóstolo Pedro para explicar o derramar do Espírito Santo. Então Pedro defende que a profecia era para aquele momento, para a era messiânica, para aquele momento em que Jesus morreu, ascendeu aos céus, e agora o Espírito Santo foi derramado. Mas também algumas linhas interpretativas classificam que esta passagem de Joel é utilizada para o fim dos tempos literalmente, ou seja, a segunda volta de Jesus, que vai anteceder a volta de Cristo. Só que ao mesmo tempo, aí eu vou fazer uma pergunta, olha lá, hein, Bispo G, vou deixar o negócio mais complexo, porque ainda está muito fácil a pergunta para o Bispo G. Mas nós temos outros trechos da Bíblia que fala que quando chegarmos próximo do fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Então é uma coisa meio bagunçada, porque o Espírito Santo é derramado, mas ao mesmo tempo o amor esfria, as pessoas rejeitam a Deus, o negócio fica mais difícil, e as dores e tudo mais. Afinal, tudo que nós vimos do comportamento da natureza, e a tal da lua vermelha, que é a lua de sangue, que casou agora com as 4 festas do judaísmo, né, por 4 vezes, né, as 3 festas, toda essa polêmica. Será mesmo que está indicando a volta de Jesus, ou a profecia é só para a era messiânica, só para o momento do apóstolo Pedro? Bom, Dani, assim, a gente avaliar uma das profecias e fazer, vamos dizer, em cima delas, vamos dizer assim, uma previsão, é meio delicado. Então, essa poderia até ser, poderia,
mas existem outras para se cumprir. Então, aqui quando fala a respeito, inclusive, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Exato. Nós tivemos a lua em sangue, tudo bem, uma lua avermelhada, mas nada mais é do que um eclipse solar. Um eclipse solar bem focado a ponto de fazer uma cobertura total da Terra, a sombra da Terra pegou a lua e as bordas ficaram avermelhadas, então a lua ficou avermelhada. Falar que eu não posso dizer, não posso entrar no mérito de que isso é uma palavra profética se cumprindo, porque teria que primeiro o sol se tornar em trevas. E o sol não se tornou em trevas, apesar que podem até falar, mas foi um eclipse. Tá bom, o eclipse existiu, mas o sol não se tornou em trevas. Então, da lua, se a gente estivesse olhando da lua, aí a gente poderia dizer que o sol se tornou em trevas porque a Terra estaria cobrindo a lua. Mas não é o referencial aqui da palavra. Mas, como eu disse, existem muitas coisas para acontecer e que vão acontecer. Mas aqui é algo que não é simplesmente um eclipse, que já dezenas de vezes já aconteceu desde a época que Jesus Cristo foi elevado aos céus, desde a vinda do Espírito Santo. Então, a gente não pode dizer que isso é. E sempre, a palavra profética, ela tem sempre dois tempos. Um tempo próximo e um mais à frente, né, em termos de escatologia. Então, tem coisas dessa profecia de Joel que ainda vão se cumprir. Eu creio que essa ainda será uma outra. Porque aqui disse, inclusive, que estaria bem próximo o dia do Senhor. E a gente sabe que muitas outras profecias precisam se cumprir ainda. Então, se falar que é o dia do Senhor, olha, tem dezenas de profecias anteriores a essa para se cumprir, porque aqui já começa um colapso. Então, aqui já é um colapso em nível estelar. Vai haver um momento, o próprio apóstolo João fala a respeito disso, que o sol vai realmente se desintegrar, ele vai ficar, como é que fala, obscuro, a lua vai perder um terço, tem uma série de coisas que vão acontecer, um terço da população vai também, e tudo isso seria o que? Consequência disso, mas não podemos dizer que essa é uma palavra apocalíptica, mas a palavra da derramar do Espírito Santo está aí, está acontecendo e é viva. É mais ou menos com as profecias de Daniel, como são as profecias de Daniel. Cabem para o momento da época, não é? E cabem também para o fim dos tempos, para nós também. Eu acho que assim, o maior balizador, porque tem muita gente que só interpreta as profecias do Antigo Testamento. Eu acho que o maior balizador nosso são as profecias de Jesus, em relação aos fins dos tempos. Sim. Em cima delas, Mateus a gente 24, busca as do Antigo Testamento. Porque as que não se cumpriram, Jesus está ainda falando. E ele fala Daniel, fala uma série de profecias. Sim. E também o apóstolo Paulo, o apóstolo João, no Apocalipse, ela sim. Então, eu acho que em cima daquilo que nós recebemos depois da vinda do Espírito Santo, no derramar do Espírito Santo, é que devem balizar as que ainda não aconteceram no Antigo Testamento. Falar sobre fim dos tempos, eu fico imaginando uma pessoa naquela época, no ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém, também deviam estar pensando, pronto, é o fim dos tempos, acabou e já estamos no ano 2015. Então é verdade. E as sociedades continuam se destruindo. E o dia do Senhor são cataclismas violentos. O negócio vai ser forte mesmo. Forte. Até o apóstolo Pedro, ele profetiza. E a gente percebe, né, a profecia do apóstolo Pedro é incrível. Ele fala assim, os elementos abrasados se desfarão. E mais para frente ele fala de novo, os elementos, como é que ele fala? Abrasados se desfarão e os elementos abrasados se fundirão. E as duas formas da energia nuclear se processar, uma é a fusão nuclear, o núcleo se funde e começa uma reação em cadeia, e outra ele se funde, fissão, ele se separa. Então, um projeta o outro, abre o outro e dá uma explosão violenta. Então, são as duas formas. Que coisa louca, hein? E o apóstolo Pedro, e aqui ele fala elementos, é o termo estoiqueia, que era para elemento já voltando para o sentido do átomo. Olha só. Eles não tinham ainda o conceito do átomo. Sim. Mas quando eles já falavam em elementos, eles já falavam em elementos assim, aquilo que era básico, né, o termo estoiqueia, iriam se desfazer. Então você vê a profecia
de Pedro, um homem iletrado, falando a respeito de reação nuclear, fusão e fissão. Que pode ser feito artificialmente com o homem, manipulando, como acontece naturalmente na natureza. Por exemplo, uma estrela, ela é fruto de fusões e fusões e fusões e fissões nucleares e explosões e, o próprio Sol, e átomo né? em cima de átomo, e aquele combustível queimando, né, no núcleo da estrela, e esse monte de fusão e fissão vai dando, né, toda essa energia liberada que gera a luz. Né, que a luz é o produto de tudo isso. Né? A minha opinião, perguntaram assim, Bispo, qual que é a tua opinião sobre a lua de sangue? Né? E a minha opinião é a seguinte, com lua ou sem lua é melhor se converter. Ponto. Amém, é isso aí. Não é? Eu acho que fica até como um sinal para quem não conhece a Jesus, né? Então, tá aí algumas evidências, fica como um sinal. Se o cara aceitar Jesus por isso, ótimo também, né? Ótimo. Mas com lua ou sem lua, é melhor você se converter. Porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, não é? É verdade. Muito bem. Vamos continuar a pregação do apóstolo Pedro, que é fantástica, essa primeira pregação. Nós já falamos que ele deu, no primeiro momento, a satisfação, tentando explicar a manifestação do Espírito Santo para aquelas pessoas leigas do conhecimento espiritual, usando as escrituras, as profecias. Então ele falou, olha, esse comportamento que eles tiveram em falar em outras línguas e tudo mais, é a reação do Espírito Santo agindo na vida deles, cumprindo a profecia de Joel. Maravilha, mas não para por aí. Claro, essa era uma grande oportunidade para o apóstolo Pedro evangelizar aquela multidão. Pessoas que estavam ali atentas, tentando compreender aquele fenômeno que atingiu 120 seguidores de Jesus em um cenáculo. Muito bem, então vamos continuar, vamos ver como Pedro vai agora atingir o coração dessas pessoas. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o amastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Mais uma vez, o apóstolo Pedro vai utilizar as escrituras, no caso Salmos, para ensinar a eles o caminho da salvação. Então, no primeiro momento, ele falou a palavra de Joel para explicar a manifestação do Espírito Santo. E todos também estavam curiosos. Eu também quero experimentar isso aí, então eu também quero viver o cumprimento dessa profecia. O que o apóstolo Pedro vai fazer? Vai explicar a estas pessoas qual é o caminho. E o caminho é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então o apóstolo Pedro vai falar sobre a ressurreição. Ele vai explicar que a ressurreição aconteceu, que ele era testemunha ocular junto com os outros 10 discípulos vivos e os demais seguidores, e que também a ressurreição é o cumprimento de uma palavra profética. No caso, ele usou o Salmo do rei Davi, o Salmo 16, dos versículos 8, se eu não me engano, até o 11. Então, nesta passagem, em que Davi fala sobre a ressurreição, o caminho de vida, que a alma não ficará na morte, não vai ver corrupção e tudo mais, ele pega também o ponto-chave de que o Messias seria o filho de Davi.
Então o Messias, ele é da linhagem de Davi. Jesus era da linhagem de Davi. É claro que Pedro deve ter explicado isso para eles. Então, por José, ele tem essa linhagem. Ele tem esse caminho, provavelmente por Maria também. Enfim, a gente não sabe qual que é o nível ali de parentesco. Mas ele tinha essa linhagem, cumprindo a profecia que seria de uma linhagem real em Israel de Davi. Mas também coloca uma posição muito séria de superioridade de Jesus a Davi. Porque Davi era o grande rei de Israel. Como é que eu posso falar que alguém é melhor do que Davi? Numa posição política. Sendo que a esperança deles era de um líder político. E daí vem a grande sacada. Esse pensamento que os judeus tinham de ser um cara que ia esmagar Roma, que inaugurar um novo reino, vai por água abaixo. Porque o apóstolo Pedro fala, tudo que nós estamos vivendo é espiritual. O reino que Jesus está inaugurando é um reino espiritual, o reino dos céus. Então ele rechaça o pensamento político, ele fala, o reino que Jesus está inaugurando é um reino superior ao de Davi. E qual que é a grande chave, Bispo G? Ele fala que Davi está morto. Está ali enterrado. Verdade. Aliás, se eu não me engano, o túmulo de Davi até hoje é muito próximo do cenáculo, né, tradicionalmente. Até hoje, permanece lá. Não é? Então, o túmulo, provavelmente onde ele estava pregando, o túmulo era muito próximo, ele usou isso como exemplo. Ele falou, Davi está morto, cadê o reino dele? Morreu. Agora, eu estou falando daquele que ressuscitou, que veio na condição de servo como homem, filho de Deus, mas que é o próprio Deus, e que ressuscitou sem alguém o ter chamado. Então é fantástico esse texto, por quê? Porque ele cumpre também o Salmo 132, falando da linhagem de Davi, o versículo 11, diz assim, né? O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Então, ele faz esse paralelo com Davi para falar da superioridade, que é um reino superior ao reino de Davi, e também falar sobre a ressurreição. Porque Davi estava morto, mas o descendente dele, escolhido por Deus, filho de Deus, e Deus agora está inaugurando o seu reino. Bispo G, o versículo 23 é um versículo polêmico, por algumas linhas por aí, fala assim, né, que Pedro fala num sentido, não que acusador, mas ele dá o papo reto. Ah, com certeza. Não dá, ele não deixa, outro Pedro. Ele não deixa barato. É outro Pedro. Ele fala para eles, vocês entregaram ele por determinado desígnio e presciência de Deus, mas vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Quem são os iníquos? Os romanos, os ímpios. Vocês utilizaram os romanos para crucificá-lo. Então ele fala, olha, é meio assim, vocês têm culpa na parada. Agora, que diferença, né? Há pouco tempo, Pedro estava ali com resistência a dizer que era um servo de Deus diante de uma empregada do sumo sacerdote, perto do primo de Malco, tremeu. Agora, olha a unção e a autoridade dele. Então, ele reconhece o que era o Espírito Santo na vida dele, até a forma que ele fala, varões galileus, ele já se ergue, é outro Pedro. Chama atenção, né? Chama atenção, não tem medo de ninguém. Quantos? 3 mil homens aceitaram a Jesus na ministração dele. Quantos tinham lá? Para ele chegar e falar, vós o mataste. Tem que ter peito, né? Claro, com um monte de sacerdote. Né, um monte de gente que realmente declarou, crucifica-o. O mesmo Jesus que curou, que fez sinais, ele começa falando isso, ele fez sinais, curou, teve misericórdia. Vocês crucificaram injustamente. Agora, a parte triste e polêmica, Bispo G, é que essa passagem foi utilizada por muitas pessoas no passado de cunho antissemita. Usavam esse texto como argumento bíblico para perseguir os judeus. É verdade. Não é? E é um grande absurdo que eles fizeram. Depois nós vamos ler o próximo texto, fala, vocês fizeram na ignorância. Vocês fizeram, né, por uma manipulação, e a manipulação
de um sacerdócio corrompido, que tinha interesses no poder, porque era uma aliança que eles tinham com Roma, tem todo um negócio por trás. E Pedro vai ter oportunidade e vai falar da mesma forma com eles. Ah. O sacerdote vai também abrir o jogo como ele abriu aqui. Pedro demolidor, o homem sem medo. É isso aí. Agora já está o homem sem medo, vai para cima, cumprindo o que Jesus profetizou na memória, né? Amém. Jesus falando para ele, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Amém. Quando você se converter, você vai manifestar o Espírito Santo numa grande colheita, numa grande pesca, você é pescador de homens. Olha como num momento apenas, numa primeira pregação após o derramar do Espírito Santo, a gente vê todo aquele processo trabalhoso de Jesus, Pedro problemático, ai Pedro, tu sempre precipitado e corta a orelha, e fala o que não deve na hora, e duvida e acaba afundando na água, toda aquela história que nós falamos de Pedro, agora nós vemos que todo aquele esforço de Jesus Cristo, e a própria fé de Jesus em que ele daria certo, se cumprindo, porque ele estava dando certo. É verdade. Ele estava ali como grande representante da igreja, com autoridade, falando para o povo que tinha condenado Jesus à morte. E depois os sacerdotes, que é a próxima aula, que aí o bicho vai pegar, porque aí o negócio vai ser muito louco. Vou ouvir também. Né? Muito bem, vamos ouvir a terceira e última parte da pregação do apóstolo Pedro, a primeira pregação após o derramar do Espírito Santo. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mais uma vez o apóstolo Pedro vai utilizar profecia do rei Davi, no caso, Salmo 110, versículo 1, que fala, né, sobre o estrado dos teus pés, colocar todos os inimigos debaixo dos pés, assentar à direita. Ele pergunta, Davi está à direita? Não. E Moisés muito menos, né? Nenhum dos grandes heróis judeus estava à direita do Pai, mas ele está. Ele ascendeu aos céus e agora ele está à direita com o Pai. Ele é Deus. Ele usa esta passagem para dizer o cumprimento desta palavra e desta profecia. E ele, mais uma vez, de forma dura, ele fala a verdade, fala, olha, vocês crucificaram e Deus o fez Senhor e Cristo. E ele fala ainda sobre a promessa do derramar do Espírito Santo após a manifestação do Messias. Então o testemunho dele é fortalecido pelo cumprimento da profecia do derramar do Espírito Santo. Ele vai falar daquilo que ele viveu, da experiência maravilhosa que todos tiveram, mas que tudo isso é apoiado pelas Escrituras. E aqui o que é interessante, Bispo G, é que eles perguntam, tá legal, incrível a tua pregação. Aliás, que pregação do apóstolo Pedro. Impressionante. Um galileu, analfabeto, pescador da Galileia. O que aconteceu com ele, Bispo G? Um grande orador. Como é que é chamada essa pregação? Tem um nome tradicional, não é, para essa pregação? Chamam um querigma. Então é assim que os teólogos colocam como a ministração ideal. Então tem toda uma estrutura, desde falar quem é Jesus, as palavras proféticas, levando a pessoa à consciência do que fez de errado. Tem todo um processo, no final fala da graça e apresenta Jesus como Salvador do mundo. E você vê que ele não fala diretamente, agora vocês devem se arrepender. A palavra que ele falou criou esse efeito
porque o Espírito Santo se manifestou naquelas vidas. João 16, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Então aquela palavra abriu o coração deles e eles perguntaram: o que nós precisamos fazer agora? Aí Pedro falou: é muito simples, se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus, e assim vocês vão receber posteriormente o dom do Espírito Santo. E que isso se multiplique nos seus filhos. Então olha o resultado natural de uma palavra de autoridade. A pessoa, ela compreende que algo ela precisa fazer, que algo precisa acontecer na vida dela. E Pedro responde, e nós vamos ver o resultado no próximo bloco. O que vai acontecer com essas pessoas após o apóstolo Pedro falar: vocês precisam se batizar? Bispo G, antes de nós falarmos um pouquinho sobre o grande prazer de pregar o Evangelho e ser um Gideão da conquista, eu quero fazer uma pergunta sobre o versículo 34, que fala assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Alguns estudiosos usam esta passagem para dizer que as almas dos santos do Antigo Testamento não foram ao céu após a ressurreição, que elas estão realmente dormindo, que elas estão aguardando. Por quê? Porque aqui fala: Davi não subiu aos céus. Então, se Davi ele está usando isso, não subiu aos céus, então ele ainda está aguardando o grande dia. Na verdade, na eternidade, ele já está com Cristo, não abrir e fechar as horas, mas na condição terrena, temporal, ele ainda não está nos céus. Perfeito. Está certo isso, Bispo G? Não, está certo. Agora, aqui o assenta até a minha direita, as pessoas querem às vezes usar meio fora de contexto. Aqui era uma palavra profética que foi feita num salmo que falava a respeito do filho de Davi e que ele estaria sentado até à direita dele, porque é um salmo que fala, inclusive, que tinha um inimigo se erguendo. Obviamente, tem o desdobrar da palavra profética como um salmo, algo para que seja o quê? Um desdobramento futuro vindo Cristo. Mas o assenta até a minha direita não tem nada a ver com ressurreição. Ainda que ele não tenha subido aos céus, é a condição correta que ele está, como todos que morreram. Então, no final dos tempos, nós vemos o apóstolo Paulo falando isso, nós vemos o apóstolo João. É por isso que a gente nem pega as coisas do Antigo Testamento. Tem coisas já muito evidentes no Novo Testamento que firmam essa realidade, que é a realidade da ressurreição. Cada um onde estiver os corpos, então vai vir o corpo sem espírito? Não, vai ressuscitar para o juízo final. Aqueles que estão em Cristo estão escritos no livro da vida, já foram para a vida eterna. Agora, quem não tiver, fica meio nebulosa a situação. O que vai acontecer? Então, como você falou, por inteligência, é melhor entregar a sua vida para Jesus. Vamos ler agora o resultado. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 40 em diante. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Muito bem, olha, antes nós falarmos sobre o incrível número de 3.000 pessoas salvas, é legal você dar uma olhada no mapa de Jerusalém. Então veja aí, ó, a cidade de Jerusalém, na época do apóstolo Pedro, da igreja de Jesus, tinha mais ou menos essa carinha. Você está vendo aí o templo no canto superior direito, nós estamos vendo a cidade baixa, onde provavelmente era o cenáculo. Então nesse caminho aí,
o apóstolo Pedro estava pregando. E ele conseguiu um grande resultado. E a dúvida de muitas pessoas, Bispo G, é a seguinte: onde eles iriam batizar tantas pessoas em horas? Hã? Tinha algum lugar, tinha um piscinão assim de ramos, gigantesco? Bom, aquela região tinha, né? Porque nós sabemos que ali tinha uma saída que era bem próxima do templo. Então, há uma proximidade, pelo menos uns 100 metros, 150 metros mais ou menos, a distância, ficaria o templo. E onde há o templo, ali havia também um mover de águas, as águas que depois desciam pelo tanque de Siloé e assim por diante. Era aquele fluxo. É naquela região que vinha, né? A parte de cima, onde ficava até o cenáculo próximo do templo, né? Que ali já ficava a esplanada do templo, e que aquelas águas desciam em direção à chamada cidade de Davi, até o tanque de Siloé. Então, ali não teria muita dificuldade de batismo. A água não era o problema. Não era. Inclusive, recentes escavações encontraram algumas banheiras de ritual mesmo, né? Se não me engano, eram 40 banheiras de rituais, porque os judeus também tinham purificação. Eles tinham banhos de purificação no entorno do templo. Então, pode ficar tranquilo, porque lá no que não ia a água faltar, que não faltava para fazer a imersão. perto do templo, perto da cidade de Davi, sim, ali era o local onde havia muita água, porque ali tem o tanque de Siloé, que é o chamado caminho das águas. Agora, o batismo ele é fundamental, vamos ver, Bispo G, nesse raciocínio, porque para os judeus o banho ritual de purificação era o quê? De deixar uma condição para passar a ser outra. Isso. Então, quando ele falou o batismo em nome de Jesus, significa vocês publicamente, para toda aquela sociedade, seja no tanque de Siloé, seja qualquer banheira de ritual, enfim, vocês vão fazer esse mergulho em nome de Jesus. Então, o mergulho, o batismo, era um sinal, sim, de conversão. Eu não sou mais praticante do judaísmo de seus rituais, e agora eu me torno um cristão. Lembrando que o nome cristão só vai ser usado na igreja de Antioquia, tá? Muitos anos depois. Mas no caso, eles eram chamados aqueles do caminho, enfim, aqueles que são seguidores de Jesus. Então agora não sou mais seguidor de Moisés e suas leis, agora eu sou seguidor de Jesus. Não é? Agora, é muito louco, Bispo G. Tem um trecho que Flávio José fala, que na época dele existiam em toda a Palestina 6.000 da seita dos fariseus, que era uma das seitas mais famosas. E muitos do povo não eram fariseus, eram pessoas assim, mais elitizadas, né? Da seita dos fariseus, 6.000. Nós estamos falando aqui que, de repente, em uma pregação, dentro da cidade de Jerusalém, nós temos 3.000 seguidores de Jesus. Com certeza teve um impacto absurdo naquela sociedade. Não tenha dúvida. Até pelo fato, Dani, como era um momento comemorativo, um momento ritualístico, vamos colocar assim, então ali não estavam somente pessoas que tinham a prática do culto. Então, pessoas, entre aspas, religiosas. Então, o impacto foi muito maior. Não foi simplesmente um aldeão que apareceu lá de surpresa e acabou. Não, eram pessoas que foram lá vocacionadas espiritualmente. Então, o impacto foi muito maior do que se imaginava. E esse mover continuou. Sem dúvida. Porque após este grande dia, né, 3.000 salvações, batismo, deve ter sido algo chocante, aquilo precisava continuar. E aí, me converti, e agora, apóstolo Pedro, o que eu vou fazer? Daí vem o discipulado, a adoção, o cuidado com a vida. E aí o versículo 42 dá a chave. Perseveravam na doutrina, ou seja, aquelas pessoas que iam se convertendo, não só as 3.000, porque outras, é claro, foram se convertendo também. Elas encontravam os apóstolos no templo, ouviam a pregação, a nova doutrina, todo o ensinamento, o que eu preciso fazer agora, quais são as leis espirituais, quais são os novos comportamentos, o que difere do judaísmo. Também a questão da comunhão, a pregação não era apenas no templo, mas também de casa em casa. Aliás, Bispo G, para o judeu, a refeição, partir do pão, era algo de uma comunhão íntima. Sem dúvida. Porque sempre foi marcada
assim, eles tinham como é que fala, um vínculo muito forte entre a alimentação e os valores espirituais, tanto que as 3 principais festas, elas têm essa ligação com aquilo que é o alimento. A gente vê a Páscoa, não precisa nem se dizer, é um local onde fica toda a família em comunhão, tem toda uma prática ritualística, mostrando esse lado, esse vínculo com a comida. Então, o partir do pão era algo assim excepcional. Por quê? Porque mostrava eu ter essa comunhão. Então, eu só partia o pão com quem eu desejava, com quem eu tinha afinidade, é o termo mesmo, comunhão, com quem eu tinha comunhão. Então, o que é a palavra comunhão? É ter algo em comum. É o termo koiné, né? Que tanto que a palavra comunhão é koinonia. Então, eu tenho que ter algo em comum. O que eu tenho que ter? Intimidade. Então, é essa marca da intimidade. Por isso que o relacionamento lá depois se tornou um relacionamento muito próximo, um vínculo muito grande. Que era algo natural do comportamento dos apóstolos. Os apóstolos tinham essa koinonia, essa comunhão, e o que eles estavam fazendo? Multiplicando para o povo. Como nós vivemos, vocês vão viver também. Partir o pão juntos, ministrar um ao outro, ajudar um ao outro, orar. Aqui fala muito sobre isso, né? No versículo 42 também, né? Diz que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Não era só na hora do jantar, bacana, não. Eles se reuniam nas casas para a oração. Isso é muito legal, Bispo G, porque a pessoa fala assim, não, eu não preciso ir na igreja, porque eu posso ter igreja em casa. Você pode ter comunhão da igreja em casa. Você pode ter culto doméstico. Você pode orar com seus irmãos da igreja na sua casa. É óbvio que tem que fazer isso, era feito. Mas o culto também acontecia no templo. Existia um lugar também maior onde as pessoas se reuniam. É verdade. Então, tem que ir à igreja? Sim. Tem que frequentar a igreja. Amém? E tem também que ter o culto em casa, tempo de discipulado, de formação. O que ocorre, Dani, sem querer dar qualquer tipo de opinião ou me fazer juízo de nada, mas às vezes o que ocorre, quando existem só a pregação nas casas, de uma certa forma a comunhão ela se aprofunda, mas o conhecimento da palavra, o mover do Espírito Santo, ele não é tão forte. Por quê? Porque ele perde aquilo que são os outros dons do Espírito Santo. Por exemplo, o mestre. Então, nós não podemos ter um mestre em todas as casas. Nós não podemos ter um profeta em todas as casas. Nós não podemos ter um evangelista em todas as casas. Então, o que ocorre é que quando a pessoa fica só restrita à casa, ela não se aprofunda. E aí ela fica também restrita a não exercer esses dons. Porque como é que vem a fé? A fé vem pelo conhecer a palavra. E, de repente, vamos dizer, numa situação rasa, as pessoas se edificam umas às outras, na alma, no espírito, sem dúvida, mas não crescem, não se aprofundam em coisas maiores. A igreja, a eclesia, o lugar da comunhão, é importante por causa disso, onde se manifestam os 5 dons apostólicos. O apóstolo, o bispo, o pastor vai estar na igreja também, não dá para ele estar sempre em todas as casas. Sem dúvida. Não é? E até a manifestação também de sinais. Eu não duvido que alguém possa ir numa casa orar e acontecer um milagre. Sem dúvida, acontece. Mas se há um ambiente também em uma igreja, um ambiente que tem muitas pessoas clamando, que tem autoridade sobre principados e potestades, porque essa é outra diferença. O ambiente da igreja tem essa autoridade. Sem dúvida. Então, tem que ter os dois. É uma bênção o teu discipulado, o culto doméstico, mas também precisa ir para a igreja. Sem dúvida. É fundamental, e isso nasceu naquele tempo. Até porque no templo, em alguns horários, segundo o costume judaico, tinham orações coletivas. E é claro, os cristãos também oravam publicamente. E os judeus tinham a prática da sinagoga. Então, a sinagoga era a leitura da lei e o estudo da lei. Inclusive, dependendo das sinagogas, rabinos muito sábios, mestres. Então, nós não podemos deixar de lado esse lado. Muito bom a comunhão, o partir do pão, mas a oração, ela se aprofunda dentro do templo, na casa do Senhor. Então, se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ele estaria ali. Imagine numa multidão esse mover como se multiplica. Bom, Bispo G, vamos ter que correr, porque agora nós temos só mais 2 minutos, porque se deixar, a gente vai falar desse capítulo, né, vai passar o jornal, vai passar toda a programação.
Duas coisas só, Bispo G. Eles também tinham o costume de partilhar os seus bens, que era costume dos próprios apóstolos. Tinha uma bolsa central, que era administrada por um apóstolo, todo mundo colocava lá e todo mundo vivia daquele valor. Esse costume também acaba sendo somado naquela cultura que estava nascendo, naquela nova comunidade. Isso é uma obrigação? Por quê? Porque nós vamos ver também, quando o evangelho cresce no primeiro século, se espalha, isso vai ser um motivo de conflito em algumas outras culturas estrangeiras. É bem, verdade. Não é? Algumas até colaboravam. Nós temos o exemplo aqui, né? Atos 11, 29, Atos 24 fala que os gentios mandaram ofertas para a Judéia, que estavam em necessidade e tal. Mas eles mesmos, esse negócio está meio estranho aí, viver essa comunhão não é muito da nossa cultura. Aí eu lhe pergunto, esse costume é um costume obrigatório da igreja primitiva, que nós deveríamos praticar, ou é um costume do povo judeu que se converteu ao cristianismo? A pergunta são coisas diferentes. A realidade, Dani, nem é o costume do povo judeu, mas era um costume localizado num dos lugares de maior pobreza do mundo da época. Então, ali, era mais valia os valores como comida, bens, do que propriamente o dinheiro, porque o dinheiro era escasso, e o pouco dinheiro que tinha, Roma levava embora. Certo. Quando nós vemos a igreja, ela vai para as regiões da Grécia, onde há um equilíbrio, onde há uma condição financeira muito melhor, e também na Ásia Menor, a gente percebe que esse costume, essa prática não existe. Por quê? Porque eles estavam vivendo um momento de crise, e crise num local paupérrimo. Então, eu estava vendo outro dia, né, um noticiário sobre as crianças na África, como é que elas fazem. Para disputar um pão, tiveram que correr 10, para ver quem pegava o pão. Depois que pegou o pão, ela distribuiu entre as 10. Então, um só ia ganhar e o prêmio era o pão. Sabe o que eles fizeram? Distribuíram um pão entre os 10. Por quê? Porque a prática da comunhão em lugares de restrição. Então, existia, aquilo era maravilhoso, mas aí era outra condição de bens. Quando já vai para Roma, quando vai para a Grécia, muda muito. Porque o valor financeiro é algo que é muito mais prático de se manifestar. E aí, então, que nós percebemos que, como você colocou o segredo. A Grécia enviava donativos para a Galiléia, para a Judéia, por causa da pobreza extrema que havia naquela região. Eles continuavam com os seus costumes, né, financeiros, vamos colocar assim, né, mas não deixavam de entregar as suas ofertas, o dízimo, né, aquilo que a igreja precisa também para se manter, para viabilizar os apóstolos que pregavam, e também, no caso, os necessitados, que é outro braço que é atendido também pela oferta e pelo dízimo na igreja. Amém, perfeito. Maravilha. Por fim, Bispo G, a igreja cresce e sobrevive. E aqui usa um termo que fica claro o diferencial de um apóstolo para outro, qualquer pregador ou coisa do gênero. Que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então nós vemos aqui algo essencial para um apóstolo, né, um líder. Ele precisa ter a graça diante do povo. Não é? Então os apóstolos, eles manifestavam sinais, eles pregavam, mas eles tinham graça, eles eram amados. E às vezes as pessoas falam assim, esse negócio que eles têm na igreja renascer, e até outros ministérios, fala que ama, e é um apóstolo, e te ama isso. Isso aí não é exagerado? Não é exagerado. É a graça que nós temos entre nós. Também. E que também tinha isso na época. Como é que era chamada a comunhão, a koinonia? Sabe como é que era chamada ao redor? Era a festa do amor. Era chamada HP. Agape, né, de ágape, HP. HPs que era nada mais do que a festa de amor. De um amor que não era um amor humano. Era um amor espiritual. Então, já era esse termo usado para aquilo que era a festa da comunhão. Maravilha, então está explicado, tá? O amor é fundamental na igreja. Se não tem amor, aí o negócio está estranho demais. Óbvio. A igreja está no frigorífico. Né? Muito bem, essa aula hoje foi muito especial e você vai acompanhar a revisão.
Na aula de hoje, estudamos a primeira pregação do apóstolo Pedro, após o derramar do Espírito Santo no cenáculo. Em sua ministração, Pedro anunciou a era messiânica, utilizando a profecia de Joel. Também defendeu a ressurreição de Jesus como testemunha viva e afirmou que Cristo é da linhagem de Davi e superior ao grande rei de Israel. O resultado foi de 3.000 pessoas batizadas, uma grande revolução em Jerusalém. A partir de então, os discípulos vão crescer, a igreja vai se expandir e a comunhão vai gerar milagres.